Você já parou pra pensar por que muitas pessoas rejeitam o evangelho? Porque muitas pessoas elas não seguem o evangelho. As pessoas elas nunca estão satisfeitas e por muitas vezes elas querem colocar Deus ou até mesmo o evangelho numa caixa. E esse é o erro das pessoas. Porque Deus não tem limite. Eu estava na janela conversando com um amigo meu e me perdoem o barulho, mas eu tô literalmente na frente de uma marcenaria. Eu estou na frente de uma marcenaria, mas eu irei me sentar aqui e conversar um pouco com vocês. Bom, é difícil. É difícil, mas eu vou fazer isso. Eu estava conversando com um amigo na janela quando o Espírito Santo me disse para eu gravar um vídeo falando sobre algumas coisas que ele me presenteou esses dias. Esses dias eu acordei com um coração inexplicável sobre olhar para Deus, sobre manter Deus em primeiro lugar. E resulta que nós queremos olhar para muitas coisas, nós desejamos muitas coisas ao mesmo tempo. E no meio disso tudo, até mesmo nós, cristãos, as pessoas que amam o evangelho, que seguem o evangelho, que seguem a Cristo, elas muitas vezes esquecem, por desejar outras coisas, esquecem de desejar a Deus. E esses dias eu acordei e foi um dos presentes que o Espírito Santo me deu. Esses dias que eu não tô indo pra igreja, inclusive, o Espírito Santo me deu o presente de poder acordar em qualquer situação, olhar para Deus e agradecer, mesmo que falte isso, aquilo, mesmo que falte muita coisa, eu olho para cima e agradeço. Humildemente reconhecer que, independente de faltar o mundo inteiro para você, Deus nunca faltou. Tem um Reels no Instagram, tem uma postagem no Instagram que um amigo meu gosta bastante, que é que falte tudo, mas não falte Deus. E essa é a verdade dos tempos atuais. As pessoas elas querem se preencher de tudo, quando na realidade elas não precisam de tudo, elas só precisam de Deus. Elas só precisam de Deus, de uma única coisa. E é difícil você acordar, não vou dizer que é fácil, mas quem transforma é o Espírito Santo, né? É difícil você acordar e agradecer. Eu vivi uma vida que durante anos eu olhava, eu acordava e eu só tinha milhões e milhões de coisas para reclamar. Desde eu acordar, desde eu viver, eu sempre reclamei de tudo. E é diferente você acordar hoje e você olhar para tudo que você tem e você não reclamar porque ainda falta. É certeza que sempre vai faltar, sempre vai ser insuficiente para o ser humano. Mas quando o Espírito Santo ele lhe dá esse sentimento de ter tudo, né, de ter a Deus, a completude, né? Você se sente completo, você não tem mais nada a querer. E às vezes a gente chega a desejar tanto ao ponto de ser ingratos. Então, não seja assim, né? Não seja assim. Eu estou vindo por meio desse vídeo que o Espírito Santo me pediu para gravar esse vídeo. E esse foi o primeiro presente que ele me deu. A completude em Deus. É sobre você acordar de manhã, independente de todos os problemas, você olhar para Deus e agradecer, humildemente, agradecer por tudo que você tem. Independente se você não tem comida na mesa hoje, se você não tem dinheiro, se você não tem nada, você perdeu tudo, tá todo mundo contra você. Ele não está. É reconhecer que Deus é a única coisa que você precisa. Acordar e agradecer justamente por essa única coisa que você precisa estar sempre presente na sua vida. Esse foi o primeiro presente que ele me deu. O segundo presente que Deus me deu foi o amor pelas escrituras, o amor pela palavra. E isso reflete no que? É tão incrível gravar esse vídeo pra vocês, porque os dois presentes que eu ganhei
foram exatamente as duas coisas que ele me pediu para falar. E essas coisas não são igual, mas elas estão conectadas. O segundo presente foi o amor às escrituras. Toda noite independente do horário, eu pego para ler as escrituras. E, cara, é um deleite incrível, tá? É um deleite incrível. E juntamente a isso, voltando ao primeiro assunto que eu comentei, eu estava na janela quando o Espírito Santo me pediu para conversar, para passar através desse vídeo essas palavras. E eu estava conversando com meu amigo na janela quando ele me falou a mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês, sobre o misticismo. As pessoas, elas olham para Deus como se Deus fosse um monstro. E não é bem realidade isso. Veja, as pessoas olham para o Evangelho como se o Evangelho fosse algo ruim. A boa nova, como se a boa nova fosse algo ruim, como se Jesus fosse algo ruim, como ser transformado pelo Espírito Santo seria algo ruim. Não, nunca foi algo ruim. E esse amigo que eu estava conversando na janela, pelo celular, foi justamente, e é justamente, um amigo que tem medo. Ele tem pavor e ele foge. Sabe quando as pessoas fogem mesmo? Tem, tipo, muito medo de alguma coisa. Esse meu amigo, ele foge do Evangelho. Como se o Evangelho fosse um monstro. É verdade que é difícil você conviver com Deus. É verdade que você precisa de muita garra, de muita força. Mas essa força não vem de você. É aí que está a dificuldade. As pessoas não leem as Escrituras. As pessoas, elas não leem as Escrituras. E o deleite, o presente que Deus me deu, esses dias que eu não tô indo para a igreja, foi justamente o deleite nas Escrituras. E o que isso tem a ver com o misticismo? Hoje em dia a gente sabe, o Evangelho está sendo pregado por muitos e muitos, mas será que é realmente o verdadeiro Evangelho? E uma das coisas que o Espírito Santo me alertou para dizer é que ele é único e suficiente para ensinar. Por mais que você não confie em tal pregador, por mais que você não confie em alguém que está passando as palavras do Evangelho, você não precisa confiar. Você só precisa entender o que o Espírito Santo quer dizer. Ou seja, você só precisa de um único professor. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ir para uma faculdade de teologia, eu não estou dizendo que você não tem que correr atrás de estudar a palavra, de ouvir opiniões diferentes. Mas existe uma única coisa que você não pode deixar de olhar, que é o Espírito Santo. Ele é o único professor. O único. Tô com dúvida naquelas escrituras. Medite. Pergunte ao próprio. Ao próprio que escreveu. Porque você vai perguntar ao homem. O homem não sabe de nada, o homem é falho. Pergunte ao próprio Deus. Então, assim, esses foram os dois presentes. E uma coisa importante também que eu não falei sobre o misticismo é que muitos hoje, qual foi o ponto principal, né, sobre isso? É que muitos hoje entram por isso, ou muitos hoje mantêm a fé por isso. Ah, se Deus não falar comigo, se não acontecer aquilo, isso, se um anjo não aparecer pra mim, as pessoas largam a fé. Isso é errado, né? Então, assim, não mistifique, porque muitas vezes você vai ver na Bíblia que Deus não respondeu orações. Muitas vezes você vai ver, você vai passar por isso, Deus não vai te responder por você orar errado e por ser coisas que não convém. Você pede o que não convém. Você pede por um carro, por uma casa, por dinheiro. Não é errado. Mas se for necessário, o Pai já sabe que é necessário. Você não precisa ficar se exaltando para isso. Que tá faltando isso, que tá faltando aquilo. Deus tá vendo tudo, entendeu? Porque assim, é tudo no tempo de Deus. Você é muito apressado e muitas vezes não confia em Deus. Então esse é o ponto do misticismo, né? Que muitas pessoas, se não acontecer algo extraordinário, um anjo aparecer, ela larga a fé. E muitos hoje estão entrando por causa disso no Evangelho, né? O número de evangélicos cresce, o número de cristãos cresce, mas por que o Evangelho está tão fraco, né? Por que não tem, digamos, um avivamento? Porque justamente as pessoas, elas estão ouvindo muitas vezes palavras
deturpadas, um evangelho deturpado, um evangelho que não é o verdadeiro, o evangelho da prosperidade, o evangelho disso, o evangelho daquilo, mas não lê a Bíblia, não ouve o Espírito Santo falando. É isso, a mensagem é sobre isso, entendeu? Então, sobre o misticismo, é isso aí que eu queria passar para vocês, é isso aí que eu fui instruído a passar para vocês. Muitos hoje estão entrando porque querem cura, querem bênção, querem isso, querem aquilo, e Deus fica onde? Né? A última opção, a última escolha, o último desejo é Deus, entendeu? Não entre no evangelho se for para isso, não entre. Que eu recebi esses dias que eu não tô indo pra igreja. E por que eu tô mencionando o fato de eu não ter ido pra igreja, né? Porque é fato, eu voltei agora pra igreja. E, nossa, eu imagino que essa zoada deve estar horrível aí pra vocês, mas me perdoem mesmo, de verdade. Esse foi o momento correto pra eu gravar esse vídeo. Infelizmente, por mais da zoada, esse é o momento correto. Por que eu cito tanto sobre o fato de eu não estar indo pra igreja? Porque muitas vezes as pessoas, elas te cobram ir pra igreja. Ir pra igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas eu não tô dizendo aqui pra você não ir. Até porque Paulo, ele vai dizer para você congregar, para você comungar. E é fato, porque você tem que estar conectado ao corpo, né? Você é um membro do corpo, então você tem que estar conectado, sim. E a igreja é para isso, para conectar os membros, para os membros do corpo comungarem e seguirem a cabeça, que é Cristo. Então você precisa comungar, você precisa muito congregar. Mas não se cobre porque você não tá indo pra igreja. Antes, seja sincero e humilde diante de quem? Não dos homens. Não dos homens. Não vá procurar seu pastor ou alguém do tipo e dizer, olha, eu não tô vindo por causa disso. Não. Seja reto diante de Deus. E claro, também diante dos homens. Mas primeiro, diante de Deus. Então, se você não tá indo pra igreja por causa disso, por causa daquilo, primeiro converse com Deus. Depois, fale com seu pastor. É muito importante que você fale com seu pastor também. Com as pessoas que se importam, né? Tem uma pessoa em específica que sempre pergunta por mim. Ela me manda mensagem perguntando do porquê que eu não fui. E é realmente diferente você ter alguém assim, né? É realmente muito bom. Mas muitas vezes não se cobre por você não estar indo pra igreja. Porque nem sempre é pra você estar lá. Pense que no tempo certo, né? Você vai estar lá. Pra Deus, há tempo, em tudo. E o tempo de Deus é perfeito. Se você não tá na igreja, e eu não tô dizendo aqui que, Deus não quis que você estivesse na igreja, você não vai estar e ponto final. E você ficar dando essa desculpa o tempo todo. Deus não quer que eu vá pra igreja. Não, isso é mentira. Tá na Bíblia, tá nas escrituras que você tem que comungar. Ponto final. Ponto final. Agora, se em seu espírito você tem que ficar em casa, muitas vezes para acontecer coisas como essa, do Espírito Santo lhe ensinar algo em secreto, de Deus te ensinar algo em secreto, de você aprender algo em secreto. Precisamos desse tempo em secreto, e isso é mais do que fato. Então não se cobre por isso. Antes seja reto diante de Deus e confesse pelo que você não está indo para a igreja. Converse com Deus, pergunte. Seja você diante dele, até porque ele conhece você mais do que você mesmo. E a questão principal, quero que você que assistiu o vídeo até aqui, eu sei que o vídeo tá monótono, enfim, comente aí. Por que você acha que as pessoas, elas fogem do evangelho? Sendo que o evangelho é uma boa nova, é uma verdade. E é muito interessante que Jesus, ele vai dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não disse, eu sou um caminho, ele é o caminho. Ou seja, ele é o único caminho, né? Ele é o caminho, não um caminho. E também vai dizer que os ímpios, eles não vêm para a luz por causa das obras ruins que eles fazem, né? E muitas pessoas fogem desse jeito, porque elas sabem, no fundo, elas sabem que as obras que elas praticam é ruim e diante da luz isso perece. Mas digite aí nos comentários o que você acha,
né? O Espírito Santo ele me pediu para gravar esse vídeo e a mensagem que eu tinha que passar para vocês é essa. Se você precisa aprender mais sobre o Evangelho, pergunte ao próprio que escreveu, o Espírito Santo. E não deixe de olhar para Deus acima de tudo. Não veja as dificuldades como dificuldades, até porque Jesus falou que no mundo tereis aflição, tá? Então, se você quer ter uma certeza na vida, é a certeza que você vai ter dificuldade. Isso é óbvio e na Bíblia está muito claro. Você precisa entender isso. Mas, acima de tudo, será que você consegue olhar para Deus? E, acima de tudo, você consegue ter amor pelas palavras de Deus? Diante de tudo isso, diante de malfeitores, né? Diante de lobos, devoradores, diante de dificuldades, problemas, será que você realmente está preparado para seguir tudo isso? E caso você não esteja, porque a gente não está, e isso é óbvio, peça força, peça discernimento a Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.